Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócio. E hoje é um episódio diferente, que eu não tenho dúvida que vai mexer com você. Esse episódio eu pensei bastante sobre o roteiro, porque basicamente ele é o primeiro episódio depois de um ano de gravações. Foram mais de 52 episódios aqui, mais de 45 convidados chutando assim de cabeça. Então tem muita história. E eu resolvi não trazer aqui os principais aprendizados que eu tive nessas conversas, que não foram poucos, mas sim trazer uma história. Já que a gente fala de histórias reais, com pessoas reais, eu vou trazer uma história de uma mãe com um filho. E depois que eu vivenciei e ouvi essa história, ela me ajudou e me ajuda até hoje a como educar melhor os meus filhos através do meu próprio exemplo. Então hoje a gente vai explorar aqui o bloco de paternidade, como educar os nossos filhos através do nosso próprio exemplo. E a história, ela começa com um convite que eu vou te fazer. Que tal embarcar em uma aventura real e emocionante que vai levar você, literalmente, do Tarja Preta São Silvestre pelo olhar da parentalidade? Bom, antes da gente iniciar aqui para valer nessa história, eu preciso dizer que a responsabilidade em aceitar o convite de assistir esse episódio até o fim é 100% tua. E aí eu te pergunto, você realmente tem certeza que você quer continuar? E se a sua resposta for sim, a minha última recomendação é que você aperte os cintos da tua imaginação, porque a gente já vai começar. E a história, como eu falei, tem como personagem principal uma mulher. Ela nasceu em Minas Gerais e ela foi viver em São Paulo durante a sua adolescência, acompanhando a família humilde de mais de 4 irmãos vivos e seus pais, Maria e Moisés. O ano era 2006. Ela parecia feliz, já adulta, apesar de tudo que havia vivido no passado. No auge de sua vida adulta, aos seus 41 anos, ela estava indo para uma festa de final de ano da empresa que ela na época trabalhava. O mês era dezembro, era clima de Natal e o seu filho, recém-habilitado, era seu motorista particular naquela noite. Chique, né? Motorista particular e tudo ela tinha. Ela tinha se arrumado toda, ela vestiu uma blusa vermelha que realçava sua beleza. Ela estava literalmente linda. Usava sempre um perfume marcante, chamado Eternity, para quem já ouviu falar, que todos até hoje, ao sentir esse cheiro por aí, ainda se lembram dela. Naquele momento, ao ver a mãe entrando no carro, o filho ao volante ficou alguns segundos parado, admirando a cena, e na sequência ele tirou o celular do bolso para tirar uma foto, para guardar aquele momento. Na época, ele tinha lá pelos seus 18 anos. Nos 2 anos seguintes, essa mulher, a principal da história, passou por momentos muito difíceis. No relacionamento, em namoro, com a síndrome do pânico que havia voltado depois de algum tempo, somada à depressão profunda e por algumas vezes ela havia tentado suicídio, tomando remédios tarja preta usados em seu tratamento psiquiátrico para tirar a própria vida. Fora aqueles consumidos sem orientação médica, com a promessa de só ajudar a dormir melhor. E aí eu te pergunto, você também conhece alguém próximo a você que tem essa prática noturna? É só um remedinho para dormir melhor. Pois é, eu também. Essas tentativas geraram muitas complicações de saúde e, somadas ao seu quadro anterior de problemas pulmonares, vício do cigarro, perda de muito peso e alguns outros fatores, que inclusive estão em outro livro por aí, ela acabou não resistindo e faleceu aos 43 anos em 16 de agosto de 2008, às 4h33 da manhã de um sábado. Seu filho, na época com apenas 20 anos, estava ao seu lado naquela noite e teve a oportunidade de ter uma última conversa. Ouvir um conselho, sem saber o que seria o último, e por fim, dar um beijo de despedida e viver aquele último momento juntos, ainda nesse plano. E o conselho
dessa mãe para esse filho veio com uma mensagem mais ou menos assim: Filho, você tá vendo essa TV que tá pendurada aqui no quarto? Essa cadeira, essa cama? Então, filho, nada disso existe de verdade. Nada disso aqui que você tá vendo existe. Seria talvez um conselho sobre acreditar, sobre não acreditar e talvez perseguir tanto as coisas materiais que no fim nem existem. Não existem onde, quando. E aí eu não sei qual que é a tua opinião sobre focar no mundo material. Mas nos momentos de conexão entre um pai, uma mãe e um filho, a sós, imagina como foi esse conselho para esse filho. Talvez o rapaz não tenha ou não venha a ter a resposta nesse plano, nessa vida, mas tenho certeza que o coração dele tem a resposta. E aí, voltando ao momento, aquela foi realmente uma experiência intensa e muito profunda, e que apenas começava, principalmente para aquele garoto. Mas a conversa que mais marcou a vida desses dois, mãe e filho, na visão do próprio filho, por incrível que pareça, não foi nesse dia. Ela aconteceu anos antes, quando ele tinha uns 15 para 16, tendo sido rodeada de mais vida do que morte. A conversa se passou no quarto no qual os dois dormiam na casa dos avós maternos do menino, lugar em que foram morar depois do divórcio que essa mulher viveu lá em meados de 95, 96, quando seu filho ainda tinha por volta de 7 a 8 anos. Hoje, o divórcio está cada vez mais comum, vamos combinar. Já faz parte da rotina das famílias e é tratado de uma forma talvez diferente do que era lá naquela época, lá na década de 90. O que posso garantir é que essas marcas e cicatrizes, independentemente do tempo, vão ficar para todos, absolutamente todos, que vivem essa experiência intensa de luta em vida. Você já viveu alguma experiência como essa ou conhece alguém muito próximo que já passou por isso? Voltando ao dia da conversa. E ao quarto emprestado na casa dos avós. Todas as noites em seu beliche, a mulher, ao ir deitar na cama, que ficava debaixo da cama do menino, dava um beijo no pé dele e tentava iniciar uma conversa entre mãe e filho. Pense, ou tente se lembrar da rotina que tinha ou tem com seus filhos, se é que você tem filhos, quando você coloca eles na cama. Eu, por exemplo, com os meus, eu ainda vivo esse momento, que para nós lá em casa é meio que sagrado. Antes mesmo do meu próprio divórcio e depois mais ainda. E aí, nesse dia, voltando para a história, sem desistir de ter seus momentos com um adolescente, a mãe começou a conversa mais ou menos assim: Ô filho, eu posso te fazer um pedido? E o filho, com toda aquela paciência que tem um adolescente, respondeu: Fala, mãe. Se algum dia você sentir vontade de usar droga, fumar maconha ou algo desse tipo, você me chama. Mas como assim, mãe? Você tá louca? Filho, pode acontecer de você sentir vontade de usar droga. Eu já senti quando tinha a tua idade. Mas meu único pedido é que a primeira vez você use junto comigo. O quarto ficou em um absoluto silêncio. E ela continuou. Nós vamos até o Pico do Jaraguá, e para quem não conhece, é uma espécie de parque bem alto aqui na cidade de São Paulo. Imagina um monte muito alto com uma vista da cidade, em tese um lugar de mais privacidade. Ou algum lugar parecido. E fumamos, usamos essa droga juntos. Não tem problema. Depois disso, você decide, filho, se quer continuar usando ou não. No quarto, havia um silêncio sepulcral. Conversa profunda, né? Eu também acho. Para acabar logo com o assunto, o filho recém-saído da adolescência respondeu algo como: Ok, mãe, agora vamos dormir, vai, pelo amor de Deus. E os dois pegaram no sono. Aí vem a pergunta provável na tua cabeça: por que eu tô contando essa história para abordar o tema de educar através do exemplo? Simplesmente porque muitos de nós aqui, que estão assistindo, inclusive esse episódio como você, foram, como eu, como muitos, como eu comentei, cresceram ou conviveram com mulheres fantásticas, que fizeram e ainda fazem o papel de mãe e pai em muitas famílias espalhadas por todos os lugares desse país e eu arrisco dizer até do mundo.
E arrisco afirmar, com certeza, que o filho dessa mulher talvez esteja careta até hoje. Isso eu só arrisco. Alguém aqui, você que está assistindo esse episódio, conhece alguém nessa realidade em que a mãe e pai é a mesma pessoa na família? Acontecendo ainda hoje em volta da gente, seja no bairro, seja no país? Pois é, só para trazer alguns números, no Brasil, aproximadamente 83,7% das crianças de até 4 anos são cuidadas só por mulheres. Segundo uma das pesquisas mais importantes do mundo, que apresenta o retrato da situação da paternidade no nosso país. Ela foi elaborada pelo Instituto Promundo. Essa pesquisa também diz que aproximadamente 80% dos homens serão pais biológicos em algum momento da vida e 100% deles terão algum papel de cuidado na vida de crianças, seja como educadores, profissionais de saúde, tios, avós ou até padrinhos. E o último dado que ainda me choca muito: mais de 5 milhões de estudantes brasileiros atualmente permanecem sem o nome do pai na certidão de nascimento e no documento de identificação, senhores. Isso equivale a mais de 60, eu estou dizendo 60, estádios do Maracanã lotados de jovens. E dividindo com vocês a minha opinião pessoal, além de acreditar sim na importância de honrar, por exemplo, o meu pai, que fez toda a participação na minha história e me ajudou a ser quem eu sou hoje também, não está mais aqui nesse plano, ele, pelo menos para fazer as perguntas que eu sempre quis, eu não consigo esquecer a importância da minha mãe. Ao trabalhar em seus 2 empregos, ela não deixou de faltar nenhuma necessidade básica e principalmente amor. Pelo contrário, hoje ela representa para mim todas as mulheres que fizeram e ainda fazem parte da minha história e principalmente da minha paternidade, que graças também a essas mulheres ainda segue em plena construção. 60 Maracanãs lotados. 60 Maracanãs é muita coisa. Como a gente quer um mundo melhor, ter melhores condições, se ainda estamos errando no básico? Essa pergunta é para todos nós, mas principalmente para nós homens, e eu me incluo nessa. Então, após compartilhar essa história e esses dados com vocês, sem dizer o que é certo ou errado, sem fórmulas ou técnicas mágicas de como educar através do exemplo, meu pedido é simples. Basta a gente refletir e ser grato a quem foi ou é a nossa referência de parentalidade, paternidade, maternidade na nossa vida e principalmente na vida dos nossos filhos. E como sugestão, quando a gente terminar esse episódio, se possível, dê um abraço forte nessas pessoas e agradeça pelo esforço de fazer desse mundo um pouco melhor, nem que seja um abraço virtual. Mas, por favor, faça isso, mesmo que por mensagem de voz, porque hoje a gente está muito textual. E para nós, homens, isso vai muito além de só prover o básico, de ajudar a mulher com as coisas da casa ou das crianças. Eu vivi e aprendi isso na dor. Ah, e como hoje eu valorizo os momentos de conexão com os meus filhos. É na rotina que a gente cria conexão com eles. A paternidade me fez uma pessoa melhor, um homem melhor e com certeza, para os que querem, ela pode fazer tudo isso e muito mais. Aos homens, uma mensagem sincera que eu deixo aqui. Podem pular, eu garanto, a água está quentinha, acreditem em mim. A paternidade vivida tem o poder de transformar. E certo dia eu li uma frase que mexeu bastante comigo. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez você que está assistindo nunca ouviu falar. E ela diz mais ou menos assim: muitos dizem ser capazes de morrer pelos seus filhos, mas quantos verdadeiramente são capazes de viver por eles? Viva uma vida mais saudável, com menos vícios, novos hábitos, com mais amor ao próximo e mais bons exemplos. A mulher dessa história não está mais aqui para ver com os próprios olhos tudo o que aconteceu depois daquele momento, do casamento aos novos nascimentos. Mas sempre que é possível e preciso, ela se faz presente. Foram ouvidos relatos de que ela se faz ser lembrada através de um cheiro, aquele que contei lá no início do tal do Eternity, o perfume. Algumas vezes através da música How Deep Is Your Love, mas com a premissa de ser a versão do Take That.
e não do Bee Gees. E não a versão original do Bee Gees, como eu falei. Além de se fantasiar, entre aspas, de borboleta e rondar seu filho e seus netos, seja no momento da escrita dessa história, seja no momento que eles estão brincando só no parquinho ou na quadra. Falando em filho, aos 34 anos, mais ou menos, no dia 31 de dezembro de 2021, já faz um tempinho, pai de gêmeos, está o filho daquela mulher após terminar a sua segunda corrida de São Silvestre, depois de atravessar um divórcio, conviver com a depressão e o luto mais uma vez, e no final abandonar o seu tarja preta, detalhe, com orientação médica, com certeza. E aí, com o coração cheio de boas energias e na esperança por um exemplo melhor para as novas gerações, eu lhe deixo uma reflexão final. Qual é a ação silvestre que você precisa buscar pelo olhar da sua parentalidade? E eu desejo de coração que esse episódio, essa leitura possa tocar o teu coração e de todos os homens e mulheres que têm, na minha humilde opinião, o melhor trabalho do mundo, que é o de cuidador. Gratidão. Marcelo do Rego, pai do Joaquim e do Samuel e filho da Delma e do Belmiro. Esse é um capítulo de uma história que eu escrevi para esse livro aqui, ó, Parentalidade, Educando com Equilíbrio. E o título dessa história, desse capítulo, é Educar através do exemplo, um convite ao uso de drogas. E nessa homenagem ou comemoração de 1 ano de podcast, tocou muito meu coração falar de 2 temas que, primeiro, paternidade, que é o que me faz buscar ser uma pessoa melhor todo santo dia. Educar através do exemplo, que está super conectado. Então, como o meu exemplo, mesmo quando eu não estou percebendo, está influenciando a vida do Joaquim e do Samuel. E o outro tema é a importância do retrato da paternidade ainda no nosso país. A gente, principalmente nós homens, a gente ainda tem muito o que fazer, pessoal. Então, se de alguma forma essa história tocou você de alguma forma, envia para alguém que está precisando ouvir o primeiro nome que vem na tua mente. E diferente de todos os outros mais de 52 episódios que eu já gravei por aqui, esse foi contando sim uma história, mas uma história mais lida desse capítulo. E eu espero que tenha te gerado alguma outra reflexão. E a gente está só começando. Que venham os próximos episódios, os próximos convidados, as próximas histórias e as próximas jornadas do Tarja Preta a São Silvestre. Seja com esse nome, seja com nome novo, o importante é a gente evoluir como pessoas. E se você conhece também alguém que está buscando um homem que trabalhe com liderança, que queira olhar a paternidade de uma forma diferente, que empreenda, que tenha seu próprio negócio, em agosto eu estou organizando um evento que é mais íntimo, uma imersão de um dia todo. Manda esse vídeo para ele ou comenta aqui, pista, ou no meu Instagram, @marcelodorrego, que eu mando mais detalhes por lá. E aproveita para curtir esse episódio, se inscrever no canal se você estiver pelo YouTube, seguir se você estiver pelo Spotify e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado, um abraço, tchau!